Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente dos caras mais figuras no triatlon brasileiro, o Chicão. Bom, quem já o segue no Instagram, já vê as resenhas, o Chicão ali tá sempre na zoeira, sempre brinca bastante com os atletas, é um cara sempre ali trazendo um jeito mais leve dentro do triatlon, então é muito legal as zoeiras que ele faz ali. Mas o Chicão também é atleta, não é só comediante, apresentador e bikefitter. Então a gente conversou um pouco para saber da história dele no triatlon, como ele começou, como as coisas evoluíram, a época que ele treinou em BH junto com o Saqueto e com o Vinhal. O Saqueto contou um pouco dessa história, então tem um lado do Saqueto no episódio 36 e o do Chicão agora no 38. Então, bem legal de saber esses dois lados, ver um pouco dessa história, o que um aprendeu com o outro. Então, mais um papo muito legal, uma resenha muito boa, a gente falou pra caramba, então já sabia que com o Chicão a resenha ia ser boa e longa. Então tá aí mais um MTCast para vocês, espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Luiz, como é que é o nome completo que ninguém conhece? Tá? Luiz Francisco Ferreira. Luiz Francisco de Paiva Ferreira. Cara. De Paiva Ferreira, o Chicão. O Chicão, meu Deus. Faz a lenda. Que é Chicão. A lenda nada. Beleza, cara, obrigado aí por aceitar tudo falar certo com a gente. Pô, pra mim é um prazer, como a gente estava conversando, eu vi nascer o Mundo Tri, hoje está participando do podcast, pra mim é bem legal. Lá no começo, quando você viu nascer, você achou que ia para algum lugar aquele negócio ou não? Cara, a primeira vez que eu vi, porque era um blog, né, cara? E na época tava em alta esses blogs. Eu tenho um blog também. Ainda existe esse blog, que ainda tá na internet aí, se alguém quiser pesquisar. Se não me engano, acho que é chicãotri.blogspot ou WordPress, alguma coisa. Tem lá, eu relatava meus treinos, assim. Tem muita coisa lá, é legal. E aí o Vaguinho falou que ia montar um blog de triatlon e tal, e na época eu nem dei muita onda, porque ele estava começando o triatlon. Eu falei, pô, será que ele vai manjar disso e tal? Cara, mas ele foi tomando uma proporção violenta o negócio. Foi bem legal, assim, o Mundo Tri. Muita gente conheceu o triatlon pelo Mundo Tri, cara. Não é verdade. E, cara, tem 13 anos isso já, então é tempo que o negócio tá aí. Viu, cara? É tempo. E, cara, eu devo muito ao Mundo Tri, porque antigamente a mídia de triatlon era só a Trisport, a revista, que a gente esperava um mês para sair, e a gente ficava folheando aquela figura, cara, era massa pra caramba. Eu quase não lia, né? Só uma outra prova, algum release de prova assim, mas eu gostava mesmo era das figuras, das fotos, as fotos gringas, a foto das bikes, tinha uma sessão de que deram umas tirinhas assim, tinha a biografia de um ou outro atleta. Eu acho que eu nunca participei dessa biografia, e eu sempre queria ter participado. Vamos fazer essa, então. Vamos lançar você agora, vamos retomar esse quadro com você agora, mano. De volta para a minha terra aí com o Chicão. Show de bola, cara. Bom, antes da gente começar aqui, falar do nosso patrocinador, tá? Quem estiver vendo a gente aí pelo YouTube tá vendo que eu tô todo fantasiado aqui de Z2. Chicão recebeu o gel também. Conta aí, vou passar esse texto depois pros caras. Como é que é? Tem um texto na caixinha que manda não ler se não tomar o gel. Aí você não leu? Justamente, eu não li até agora, cara. Recebi ontem, aí eu comecei a ler, aí ele fala, lá no texto fala assim, ó, primeiro tomo o gel e depois leio o que tá aqui. Aí eu vou fazer, domingo agora eu vou fazer uma transição, aí eu vou usar o gel na transição, e aí só depois que eu vou voltar a ler. Figura. Bom, galera, estamos aqui, quem estiver no YouTube aqui, ó, botei... Eu espero que quem pensou... fala aí. Eu espero que quem pensou nisso, imagina que alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer, deu certo. Vou promover a menina do marketing agora, que fez a frase lá. Bom, galera, para quem não sabe o que a gente está falando, né, algumas pessoas receberam a caixinha da Z2, que é o kit, né, com os 5 géis, os 5 sabores que eles estão trazendo, e tem um texto na caixinha. E ele fala para só ler o texto depois que tomar o gel. E o Chicão tá levando ao pé da letra isso aí, como não deu tempo de tomar o gel ainda, ele vai avisar só depois. Não é que não deu tempo, eu
programei para experimentar no treino. Ah, entendi. Tá treinando. Tô. De vez em quando eu consigo. Bom, então a Z2, como a gente falou, vocês viram aqui, a gente fez uma live de lançamento, então a Z2 chegou aí no começo de novembro com géis aqui no mercado brasileiro, são 5 géis, com posições diferentes, sabores diferentes, então tá bem legal. Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, o QR Code aqui em cima vai direto para o Instagram deles, então pode ir lá para conferir, não deixa de segui-los, e a gente vai deixar o site também para vocês comprarem o sabor de vocês. E aqui, aproveitando a blogueiragem, né, não esqueça de deixar o like. Chicão gosta muito de likes, né, Chicão? Meus seguidores vão fazer isso, por favor. Vão todos dar likes, vão compartilhar, vão apertar o sininho, vão se inscrever. Vão fazer tudo, cara. Tudo que eu falo para eles fazerem, eles fazem, cara. É impressionante. Eles fazem. Essa vida de digital influencer é muito fácil, cara. É só você falar que é bom, que faz, que vai todo mundo fazer. Exato. Já viram que o papo hoje a resenha hoje vai ser engraçada, né? Bom, meu velho, vamos... né? Vai, isso não tem erro, não. Vamos no começo aqui, antes da gente ir para frente. Bom, você veio da natação, né? Quando é que você começou na natação? Como é que foi a tua história aí no começo, até chegar ao triatlo? Cara, antes da natação, eu fiz um esporte não muito conhecido. Eu fiz enduro equestre. Fui campeão brasileiro de enduro equestre durante muito tempo. 2 anos eu fiz hipismo também. E nessa época que eu andava a cavalo, minha irmã tinha começado a nadar. E eu investi bastante assim no cavalo. Eu cheguei a correr umas 2 provas na elite do enduro. Com quantos anos isso você tinha? Assim, eu acredito que talvez eu tinha 13 para 14. Caramba. E aí, acredito que se eu tivesse investido mais, eu não, né, meu pai, investido mais, talvez até poderia ter tido bons resultados, mas é aquele negócio, se tatu voasse, o céu tava cheio de buraco, né? Mas eu cheguei a fazer algumas provas boas, assim, no enduro equestre. Eu gostava muito de treinar, andava bem a cavalo. Mas aí meu cavalo morreu. Aí, na época, foi quando o cavalo começou a ficar um pouco mais caro, né? E aí, meu pai acabou não comprando um cavalo novo para mim. E aí eu fui perdendo o interesse um pouco, assim. E aí comecei a nadar. Um pouco mais para acompanhar minha irmã, mas comecei a treinar natação. E depois de um tempo eu comecei a ter alguns resultados regionais assim bons na natação, mas nunca fui assim um excelente nadador, sabe? Campeão estadual, nunca tive muita expressão, nunca fui para brasileiro também. Você nadava qual era a tua prova? Cara, distância? Eu nadava de tudo, assim, cara. Eu gostava de nadar medley, aí nadava costas, medley, costas e 400, 800. Na época ainda não tinha 1.500 para minha idade. E aí depois, quando teve 1.500, acho que eu nadei uma vez só. E como eu era mais novo, assim, eu não era tão bom, eu nadava as provas que sobravam para mim, né? Então, às vezes, eu já cheguei a nadar 200 borboleta, 200 costas, e sem livre também já cheguei a nadar, mas não era tão bom, né? Mas nadava direitinho e treinava bem. Legal. Isso você é de Varginha, isso você já estava em BH ou não, em Varginha ainda? Não, tudo em Varginha, cara. Tudo em Varginha. Eu fiquei em Varginha, eu só saí de Varginha com 24 anos, se não me engano. Então todo o processo foi lá em Varginha. A gente tinha uma equipe lá, que era regional, era bem forte. Aí o técnico meu, que chamava Guilherme Pucialdi, ele é irmão do Alex Pucialdi ali, sabe? Do coach, né? E aí o Guilherme, cara, ele meio que revolucionou a natação de Varginha. E aí eu treinei bastante com ele, aí ele foi embora. E eu continuei treinando à distância com ele, eu e mais um atleta. E aí, cara, eu comecei a ver que na natação não ia vingar mais muita coisa. E aí um amigo meu, que hoje ele era do exército, né, ainda é,
e chama Guilherme Botrel. Ele e o Thiago Moraes, que eram 2 amigos meus, falaram, pô, cara, vamos fazer um triatlon, tal, uma prova que nada, pedala e corre, pô, nadar você já nada mais melhorzinho, então já é uma vantagem. E aí arrumei uma bicicleta e começamos a treinar. Treinar assim, né? Pedalava de fim de semana só, quase, e corria bem de vez em quando e nadava todo dia. E aí e lá era engraçado que os treinos de bike, lá em Varginha é assim, você tá numa altitude, aí você desce, sobe, e aí pega a estrada, né? E nessa descida e subida, nesse topo aqui, o treino só continuava com quem se mantinha atrás na subida ali. Uhum. Se você tivesse sobrado, era o treino inteiro sozinho. Então era uma competição até o topo da subida. Depois dali, se você não chegou, você vai treinar sozinho o tempo inteiro. Então a minha meta era tentar passar a subida junto, o que demorou muito para isso acontecer. Então eu meio que fui obrigada a melhorar assim para tentar fazer um pedal junto com a galera, senão era só eu e pronto. E na época eu não tinha câmera de ar, nem levava nada, nunca furava pneu. Hoje eu fico vendo, cara, hoje eu saí para ir pro trabalho e esqueci de levar bomba, cara. E eu fiquei louco no meio da estrada quando eu descobri. Eu falei, cara, se furar o pneu, velho, o que eu vou fazer? Vou ter que andar, vou ter que pedir carona, sei lá, vou ter que me virar, né, para dar um jeito de encher. E na época nem sabia o que era câmera de ar, cara. Só tinha a bike mesmo e deu. Era mountain bike ou era road já? Não, eu tinha uma roadzinha da Alpha Mac, cara. E passava no quadro ali, não tinha a STI na época, e fiquei com ela um bom tempo. E aí, treinando e tal, aí um dia, quando foi isso? Acho que 2000 ou 2001, cara, eu não sou muito bom de data. Tinha um triatlon, um long distance lá em Pirassununga. E aí ia ser a minha primeira prova, né? E aí, só que na época, cara, eu trabalhava de DJ ainda, olha só, só uns pipocos, cara. E aí eu trabalhava de DJ, e aí eu fui fazer uma festa de 15 anos não, era só um aniversário assim, mas me contrataram para ela colocar música. E aí deixei a bicicleta do lado do carro da minha mãe e montei as coisas do som, fui lá, fiz a festa e voltei, cara. No que eu voltei, eu lembro que a bicicleta estava ali do lado do carro e tal, subi e fui dormir. E aí no dia seguinte, desci, meus amigos chegaram, né, que a gente ia sair, a prova era no sábado, e sábado à tarde, 3 horas mais ou menos começava a prova. E aí a gente ia sair umas 8 da manhã, 7 da manhã, alguma coisa assim. 6 da manhã. Aí 6 da manhã acordamos, aí começamos a preparar o carro, meus amigos chegaram, eles falaram, pô, cadê tua bike, cara? Vamos colocar no carro e tal, pra gente se arrumar. Aí eu falei, cara, tá do lado do carro da minha mãe. Aí o cara foi lá, falou assim, poxa, que uma bike não tá aqui não, cara. Aí eu falei, tá, ué, deixei aí. Aí eu falei, deve estar lá em cima. Aí fui lá em cima e nada. E aí pensei, cara, onde está essa bike? Eu falei, cara, às vezes na época a moça que trabalhava lá em casa dormia lá, né? Tinha um lugar para ela dormir lá. E ela morava com o filho lá. Eu falei, pô, às vezes o filho dela pegou para ir na padaria comprar pão, né? Aí vou lá perguntar para ela. Aí cheguei perguntando para ela, tava os dois lá, né? Eu falei, caraca, velho, será que roubaram essa bicicleta, cara? Eu não queria acreditar. Aí fomos olhar assim no muro, aí tinha umas telhas quebradas. E aí, putz. Aí eu falei, não, roubaram. Aí fomos fazer BO, aí até consegui uma bicicleta para ir para a prova, aí consegui uma mountain bike, aí os caras trocaram, botaram um pneu mais liso, e aí fui de mountain bike, cara. A tua primeira prova foi um long distance de mountain bike adaptado. Não, tinha um sprint no sábado. Tá. Era no domingo. Sim. Cara, eu não lembro, mas eu acho que foi um dos primeiros long distance que teve aqui. Óbvio que teve Porto Seguro e tal, outros Iron, mas de meio Iron, assim, eu não lembro se foi o primeiro, porque era meio que novidade, assim, pra galera lá que tava lá. Pra mim era novidade só de estar fazendo triatlon, porque não conhecia nada mesmo. Tanto que quando a gente chegou lá, né,
eu ia competir disso, eu tinha um Mizuno, cara, que ele tinha um zíper na frente, sabe? Que ele não tinha cadarço. E aí eu falei, vou com esse tênis, que não tem cadarço, é mais fácil. Transição rápida. E aí, cara, ele não era um Mizuno de corrida, sabe? Era um tênis comum, assim. E aí eu ia de sunga, e aí eu tinha uma camiseta do Hard Rock, cara, que eu inverti ela, botei o contrário para não aparecer o Hard Rock, né? Que era uma camiseta regada de algodão, e aí botei um número assim. Aí tava vestido de tênis e de sunga e a camiseta, e levando a bike pra transição. E aí nisso veio vindo um cara, porra, de sunga, um topzinho da Speedo, assim, irado, uma Cannondale, uma KD8 da Saeco, saca? Porra, bike irada, velho, assim, pô, as pernas do bicho gigantes, saca? Eu falei, pô, esse cara deve manjar, cara. Aí tava eu e meus dois amigos, né? O Guilherme e o Thiago. E aí eu falei, pô, vamos pedir umas dicas pra esse cara, né, cara? Estamos aqui na primeira prova, né? Aí eu falei, ô, jovem, não chamei de jovem, né? Chamei, ô, cara, vem cá. Eu falei assim, pô, e aí, cara? Pô, pode dar uma dica pra gente e tal? A gente tá começando a primeira prova e tal. E aí eu tava com a camiseta regata, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, pô, você vai competir com essa camiseta? Aí eu falei, vou. Aí ele e foi embora. Não falou mais nada, cara. Só falou isso. E aí eu falei, caraca, velho, meu, será que tá zoado assim? Mas eu falei, foda-se, agora vamos, né? E aí fui pra prova, aí nadei, saí em primeiro da água, eu e mais um cara. Mas foi só isso, porque depois pegamos uma mountain bike e aí comecei a pedalar que nem um louco. Ninguém passava por enquanto, só o carinha que saiu junto comigo, que estava na frente. E nessa época, assim, não lembrava do vácuo, sabe? Podia pegar vácuo, mas, cara, tava de mountain bike e vambora. E aí passava um, passava outro, aí passava um pelotãozinho maior. E aí veio um cara da moto, viu que eu tava sozinho, aí ele chegou e falou assim, cara, tá vindo um pelotão grandão aí, gruda nele, não sobra não, não sobra não. Cara, consegui ficar, assim, uns 2 quilômetros, cara. Aí já pinguei já também. Aí no meio da prova apareceu os meus amigos, né, que estavam fazendo a prova comigo, e aí sobrei também de um, aí sobrei do outro também. Aí passou outra moto, o cara falando assim, ó, tá vindo o pelotão, a primeira feminina, cara, gruda nela, cara. Sobrei também. E aí, cara, cheguei, deixei a bike, calcei meu tênis rapidão, né, meu Mizuno de transição. E E aí comecei a correr, cara. E aí corri, devo ter corrido uns 2 quilômetros, era 6 quilômetros a prova. Era uma distância diferente, era 800 nadando, 26 de bike, que era uma volta, né? Uhum. E 6 de corrida. E aí, cara, comecei a correr assim, corri uns 2 quilômetros mais ou menos, cara, tive que caminhar, velho. Tanta dor de lado que eu tava, cara. Mas dor assim, doía para respirar, sabe? E aí, meu, cara, aí caminhei, bebi água, aí voltei a correr, aí caminhei de novo, caminhei umas 2, 3 vezes, assim. E aí, beleza, cruzei a linha de chegada, aquele negócio, né, tem aquela galera fazendo a prova, e eu sentei num cantinho assim e falei, cara, que massa que é esse negócio. Fiquei curtindo aquela endorfina que libera, sabe? Que nunca tinha feito nada parecido com aquilo, cara. Nada de esforço, assim. Eu terminei podre a prova, podre. Devo ter feito 1h20 e poucos, 1h20, alguma coisa assim. E fui 50º colocado. E aí eu falei, cara, que massa. Eu fiquei olhando aquilo tudo assim, sabe? Em volta, a galera chegando, comendo melancia e tal. E eu falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer, cara. E aí nisso chegou meus amigos, a gente ficou conversando, tirando onda um com o outro, né? E aí eu fui quinto na categoria, tinha 5, aí eu fui quinto. E fui o único dos 3 que levou uma medalha para casa. Então eu fui melhor ainda. E aí eu descobri que o carinha que me zoou, ele tinha ganhado a minha categoria. E o nome dele era Rodrigo Tomé. O Tomé dos 7 chefes? Esse mesmo, cara.
Que E aí legal. ele sabe da história, já contei para ele, hoje a gente é amigo e tal. Mas ele foi o meu maior motivo, assim, para querer melhorar no triatlo. Entendi. Porque eu quis ganhar dele de qualquer jeito depois. E aí, cara, você já voltou e começou a encarar, mas você pensava, eu quero fazer isso, mas em nível amador, Não, ou você já não, pensou? queria competir só, Uhum, saca? Eu quero melhorar, quero treinar, quero. E aí voltei para Varginha e aí comecei a treinar um pouco mais, cara, porque aí antes eu treinava bem fuleiramente assim, triatlo. uhum, Mas tipo, igual eu falei, era pedal uma vez ou outra, corria uma vez ou outra e nadava todo dia porque eu já nadava. E aí comecei a tentar treinar mais. E aí meus treinos eram assim, era nadava todos os dias. E aí na terça e na quinta eu nadava e depois ia para um lugar lá em Varginha e fazia é, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida, na sequência, sabe? uhum. Então pedalava 20 km, deixava a bike na casa de uma amiga minha, da Natália, e já saía para correr. E aí, a primeira vez que eu fui fazer essa transição, eu tinha marcação no chão, assim, de 1 quilômetro, né? E aí eu saía correndo forte, aí eu olhava no relógio, aí vi lá, 4:10, mais ou menos. Era mais ou menos isso, era 4:10, 4:15, 4:05, às vezes. E aí, como foi a primeira vez eu vi esse tempo, então eu falei, então tem que dar por volta desse tempo, não pode aumentar Uhum. tanto. Então era sempre a mesma coisa. Então eu tinha lá minha referência de 4:05 e 4:10, que era o quilômetro que eu tinha que estar correndo, e eu ficava indo e voltando, ia 1 quilômetro, voltava 1 quilômetro, ia 1 quilômetro, até completar 5. Aí completava 5 lá e voltava trotando. Mas não tinha muito trote, assim, era Essa só, porrada toda só hora. porrada e assim, 20 quilômetros e 5, 20 quilômetros e 5, 20 quilômetros e 5. E aí a segunda prova que eu fiz foi em Porto Ferreira, que tinha um circuitinho bem legal lá, chamava Circuito Brasil Fit de triatlo. Sim, sim, cheguei a pegar algumas provas ainda disso. E aí comecei, aí fiz a primeira prova e ganhei a categoria. A segunda já cheguei próximo ali no geral. Não, no geral não, desculpa. Na segunda eu fui mal pra caramba, porque um amigo meu falou que tinha que tomar uma garrafa de malto 20 minutos antes da prova. Aí fui, tomei 20 minutos antes uma garrafa de 750 ml de malto. Não preciso falar mais nada do que aconteceu, né? Me estufei todo e não consegui render nada. Aí na quarta prova do ano, assim, eu fiz um bom resultado e aí conheci um técnico, chamava Alexandre Oliveira. Ele tem uma assessoria em São Paulo que chama Sport Plan. E aí conversei com ele, falei, cara, eu não tenho muita grana para pagar uma assessoria e tal, mas aí ele falou assim, ó, cara, eu preciso te conhecer, então foi o seguinte, você paga ali 3 meses, se a gente vê que tá dando certo, aí eu te isento da, Solidariedade. da mensalidade e aí beleza. E aí na última prova do circuito, eu larguei 1 minuto atrás da Elite, que se largava separado, né? Na época a Elite, que quem corria muito ali era o Blay, o, o Rafael Moreno, tinha o Colucci também, cara, o Colucci era todo torto, velho. Ele era um moleque assim, devia ter 16 anos, cara. Você olhava para ele, você falava, cara, deve jogar Counter-Strike o dia inteiro, esse cara. Não deve fazer mais nada. Jogava Warcraft, JRPG, e, cara, ele era muito esquisito. E aí ele falava, na primeira prova que eu fiz lá, o cara falou assim: ah, vamos entrevistar o campeão da última etapa e tal. Ah, Reinaldo Colucci, aqui, aí, cara, você olhava para isso e falava: não, esse cara não ganhou, velho. Esse cara não ganhou, velho. Não pode, não pode. E aí, na prova, assim, cara, ele já tava liderando a prova, cara, todo babando, assim, ó, torto, assim, com a cabeça torta, pedalando. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é bom mesmo, velho. E aí, É e judiado, aí na mas é última, bom. e aí na última prova, na última etapa, eu fui quinto geral, largando 1 minuto atrás, Porra. largava 1 minuto atrás, e aí eu fui quinto geral. Aí eu falei assim, pô, ano que vem já conseguimos fazer alguma coisinha melhor, né?
E aí, no ano seguinte, eu larguei na Elite ali nessa Copa, né? Brasil Uhum. Fit. E aí, ali foi ali que eu conheci o Ciro Violim, que, putz, foi um grande amigo do triatlon, aí a gente ficou bem amigo, a gente ia para as provas junto, algumas coisas assim. E aí começou. Aí no segundo ano eu já fiz no profissional e comecei a fazer o Troféu Brasil. Aí o Troféu Brasil eu fazia no amador. Entendi. É que o Troféu Brasil era mais cheio, assim, né? Então Uhum. tinha mais gente. Então, e Quantos anos você assim, estava nessa época? Você lembra? Quando você cara, já fez essa 20 anos, migração? cara. Foi meu primeiro ano de 2024. Eu comecei com 19 e aí no ano seguinte eu fiz 20. Eu comecei com 18, final de 18, aí 19 eu corri só o Brasil Fit, e aí com 20 eu fiz o. Com 20 Uhum. anos eu comecei no Troféu Brasil, aí entrei na 2024, que Tá. era uma das categorias bem fortes lá, cara, na época ali tinha Rodrigo Cunha, Márcio Cunha, tinha o Alexandre Bellarmino, que era de Santos, uma galera muito forte, o Diego Monticelli de Curitiba, o Rodrigo Tomé também. O Raul Furtado chegou a fazer algumas provas ali também. Então era massa pra caramba, cara. E ali Não. eu não nadava tão bem, porque eu tentava investir mais nas outras modalidades. Uhum. Não, e é legal você falar, porque eu falo que a galera já deve estar de saco cheio quando eu falo isso, mas eu falo, cara, Troféu Brasil, eu tenho 8 anos de triatlon, 7 para 8. Ainda peguei uma fase boa do Troféu Brasil e era inacreditável o nível do Troféu Brasil internacional. Eram os melhores atletas realmente do Brasil Sim. estavam lá, né? Cara, assim, eu fico muito triste de não ter ainda o Troféu Uhum. Brasil. Na época, é que assim, eu nunca tive tantas condições para fazer o triatlon bem feito, assim, né? Porque a inscrição era muito cara. Então, assim, uma das minhas maiores chateações, assim, era que a inscrição do Troféu Brasil e do Internacional de Santos era muito cara. Então, assim, então eu queria ter competido mais, assim, ido várias vezes fazer, como é que fala? Niterói eu nunca fiz o Troféu Uhum. Brasil lá. BH eu sempre fui, BH era bem difícil. Então, assim, fazer o circuito inteiro era meio que milagre, assim, poucas pessoas conseguiam, quem tinha patrocínio e tal, e a inscrição era muito cara. E eu não sei se isso ajudou a contribuir para a galera deixar de ir no Troféu Brasil, né? Mas, cara, eu competia, mas eu ia mesmo para ver os profissionais, cara. Eu ia lá para assistir o Galim sair atrás da água e buscar todo mundo na primeira volta e às vezes botar 1 minuto, cara. Teve uma vez que o Blay conseguiu passar com ele a primeira volta, cara. Meu, mas pedalou. O Blay era um cara assim que eu me inspirava assim na época. Uhum. Eu nunca tive ídolos muitos no esporte, sabe? Mas eu sempre gostei de alguns atletas. O Galindes é um deles. Tem, pô, Fabinho, Chiro. Chiro, na época, por nadar muito bem, era quem eu falava assim, cara, preciso um dia sair com o Chiro da água, preciso um dia sair com o Chiro da água. E o Blay, cara, ele era muito tranquilão, sabe? Conversava com todo mundo. Pô, eu tinha acesso a ele, saca? Fabinho era mais ou menos estrela, não dava para conversar muito, não dava muita moral. Mas mas assim, eu peguei esses caras, saca? Aham. Pô, eu ia lá pra assistir eles, cara. Era massa pra caramba. Teve uma época que o Galindes, ele tinha uma bike estilizada com o nome dele. Eu falei, caraca, velho, será que um dia eu vou ter uma bike dessa? O Fabinho tinha uma Soft Ride, cara. Soft Ride era um sonho de consumo. Você via aquela bike daquele jeito, toda esquisita, sem o City Tube. E eu falava, cara, como é que esse negócio deve ser e tal. Como é que funciona isso? E assim, eu ficava viajando nisso, cara. E eu falava, cara, pô, um dia eu vou ser, cara, um dia eu vou ser, um dia eu vou ser. Até o dia que eu consegui largar no profissional no Troféu Brasil. Cheguei lá em rabogésimo, mas larguei, cara. Então, O- foi massa pra caramba. E em que momento, que, né, que eu te falei, né? A gente estava falando offline, né? Que você foi, o Saqueto falou que você foi treinar com o pessoal lá em BH. Em que momento que você muda de Varginha para BH? Foi por causa do triatlon? A ideia era o triatlon? Foi coincidência de vida? Ou não era para subir Não, mesmo? não, foi sim, cara. Então, eu acabei a faculdade, né? Minha mãe sempre falava Educação assim, física. cara, isso. Minha mãe sempre falou assim, cara, a única coisa que eu vou te dar é a faculdade. Então,
Você vai ter que se formar de algum jeito. Aí eu formei em Varginha mesmo. E até ali eu cheguei a competir em algumas provas no profissional, porque esse Alexandre Oliveira, ele sempre falava assim para mim, cara, eu prefiro que você seja o último da elite do que o primeiro O resto, da digamos. categoria. Uhum. E aí eu confiei nisso, cara, eu confiei nele, então eu não me importava em, às vezes, chegar atrás na elite. E para mim, acho que isso foi bom, porque eu acho que para o atleta que começa ganhando de cara, talvez ele, às vezes, se ele começa a perder, acho que às vezes ele passa por um momento muito difícil, sabe? Uhum. E para mim, que já comecei perdendo, talvez é mais fácil você tentar tirar proveito da derrota e canalizar aquilo para algum ponto positivo depois, né? E eu sempre falei que primeiro a gente precisa aprender a perder para depois aprender a ganhar. Ganhar não é muito fácil. Tem muita gente que ganha uma, duas provas, sobe num salto, e aí o tombo depois vai ser só um pouquinho maior. Uhum. Então eu acabei aproveitando isso de levar na cabeça, de aprender com os erros. Pô, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E aí corri na elite um tempo. E aí no finalzinho da faculdade eu fiz umas provas no amador. E aí, nessas provas eu encontrei o pessoal de BH. E aí, conversando com eles e tal, eles falaram assim, pô, por que você não vai lá para BH, pô? Aí eu falei com o técnico lá, que chamava Venceslau Madeira. Aí ele falou assim, cara, a gente consegue faculdade para você e tal. Aí eu falei, então beleza, vou começar nutrição. Aí acabei a faculdade em Varginha, vendi tudo, eu tinha um estúdio de spinning e vendi as bicicletas e tal e me mudei para BH. Aí comecei a faculdade de nutrição e comecei a treinar lá com eles. E só que com 6 meses eu já larguei a faculdade já porque não ia dar para conciliar o treinamento e uma faculdade nova. E aí eu sempre pensava também, porra, já fiquei 4 anos estudando, mais 4 anos estudando de novo, vai ser duro. E aí fiquei só treinando. Minha mãe me ajudou por um ano e aí depois eu peguei um patrocínio da Unimed lá de Varginha, que me ajudou muito, assim, foi um divisor de águas, assim, porque aí eu consegui planejar mais, organizar mais os treinos, comprar suplemento, viajar, planejar tudo e, e aí comecei. Aí lá eu treinava Saqueto, Vinhal e o Diogo. Quem era o piorzinho de vocês ali? Eu. Você era o... Eu era o pior. O que é bom, né? Cara, Nesse caso é bom, né, cara? Que aí você sim, consegue... não. Tua curva de aprendizado. Lá, tinha um percurso lá que a gente fazia lá no Alphaville que tinha uma subidinha, né? Não era uma subida, era o quê? 500 metros de subida que fazia um viaduto, sabe? Uhum. E, cara, a gente dava 2 voltas ali de bike, era o tiro, né? O treino era sai de BH, vai até o Alphaville, dá 2 voltas ali e voltava pedalando. E nessas 2 voltas, eu sempre sobrava na subida, cara. Só que eu puxava o plano inteiro, eu ia revezando com todo mundo e não ficava economizando, sabe? Só que chegava na subida e eu tomava na cabeça. Aí eu falei, cara, eu vou melhorar, um dia eu vou passar junto. E depois que eu passar junto, eu vou continuar moendo o troço até não aguentar mais. E eu sempre fui muito dedicado, assim, eu sempre suportei bem a dor, assim. Mas eu ainda era o pior deles. Tanto que a gente fez, logo que eu cheguei, a gente fez um teste de pista, né? E eu fui o pior do teste. Só que nesse tempo, por exemplo, eu cheguei lá no começo do ano, janeiro, e em março a gente foi fazer uma prova na Argentina, uma Pan American Cup. E aí nessa Pan American Cup eu fui sétimo, acho. Sétimo ou oitavo, acho. O Diogo foi terceiro, eu fui sétimo, oitavo. Eu não lembro se eu ganhei ou não do Adriano, mas eu acho que sim. Uhum. E aí, cara, pô, mas por que você treina mal e tá competindo bem? E aí eu comecei, pô, acho que dá pra ter jogo. E aí comecei a me empolgar mais com os treinos. Uhum. E, cara, sempre muito dedicado.
Alimentação que era muito fuleira, né, também, na época, porque não tinha muito dinheiro para comprar, era uns pacotes de pão de forma, requeijão, e deu. Só isso, o dia inteiro. Mas tinha muita informação também sobre o que fazer para comer, ou como é que era? Era mais tentativa e erro também de Cara, alimentação. cara, assim, de vez em quando eu ganhava um pote de suplemento, e na época o suplemento não era whey, cara, era, a gente chamava de mega massa, né? Era aqueles hipercalórico e deu, era só aquilo, que aquilo era o suplemento. Nem sabia o que tinha ali, mas tomava, e era aquilo e malto, só aquilo e malto, Ó, e aquilo. Então, e, cara, comia muito pão, cara, pão mesmo, assim. Pão de forma, chegava no supermercado, voltava com 4 pão de forma para a semana inteira. Chegava do treino, era 2 mistos, café da manhã era 2 mistos. e E eu fala não. pra galera o que Meu, que você almoçou hoje, então. Hoje você hoje eu almoçou almocei. da volta do trabalho, por Da quê? volta eu comi mais 2 mistos e uma coquinha de 600, só para Não sai, o misto não sai da tua vida, velho. descer. Não, não, cara, eu gosto pra caramba disso. Eu fico vendo esse povo falando de glúten, cara. Meu Deus do céu, eu não posso. Eu sou glúten quase. Você é o glúten. É, o Na glúten época já não tinha. tá. Já, né, Não tinha, não, né, cara? eu nem sabia que tinha glúten no pão, cara. Sabia nem o que era, Na né? época, nem Ninguém te sabia alergia que a era. nada, né? Só come e aí, Não, não, vambora, vai não. treinar. Não, É não tipo travou a isso. respiração, tá ótimo, né? Era bem isso. E na época não tinha. Não tinha. Cara, polar era assim, era algo muito top. Se você tinha um polar, cara, você tava na tecnologia. A gente não O, tinha GPS, não tinha nada, era só a sensação mesmo. E o treino era médio, fraco, médio e forte, cara. Não tinha muita coisa. E para mim, o treino era acompanhar os caras. O Vinhal Uhum. corria pra caramba, o Diogo corria pra caramba, o Saqueto corria pra caramba. O Saqueto pedalava muito bem, assim. O meu pedal melhorou muito com a convivência com ele, porque o bicho, quando baixava a cabeça para pedalar, ninguém Foda. aguentava, cara. Diogo sofria também. Vinhal sofria mais ainda que eu na bike. Só que O- o Vinhal era bem assim, cara. A gente era bem completo, assim. Porque eu nadava direitinho, o Diogo, quando queria, nadava bem. O Saqueto nadava médio e o Vinhal nadava piorzinho. Aí na corrida a gente tinha o Diogo, que corria muito bem, o Vinhal corria muito bem, e eu e o Saqueto que a gente capengava Sofria. um pouco. E na bike tinha o Saqueto que moía todo mundo. Então, assim, a gente era um grupo bem homogêneo, diria. Então, acredito que a gente evoluiu muito junto, cara. Depois, cada um foi seguindo o seu caminho, sabe? Uhum. Mas foi bem proveitoso, eu acho que para todo mundo, assim. Eu tinha mania de treinar mais, assim. Uhum. Eu gostava muito de treinar. O Saqueto já não muito. O Diogo tinha dia que treinava, tinha dia que não treinava. E o Chico tá entregando Vinhal. todo mundo aqui. Ah, e o Vinhal. E aí dele se falar que eu tô mentindo, né? Fazer uma cariação aqui, botar todo mundo na live É, pra gente resolver isso aí. e o Vinhal acompanhava a galera, o Vinhal vinha junto também, cara. Era massa pra caramba, cara. Foram anos muito bons pra mim lá em BH, cara. Sinto saudade muito da galera de lá. Quanto tempo durou Ah, esse grupo, esse treinador? cara, eu fui pra lá em final de 2006, começo de 2007, e eu fiquei até 2011 lá. Até meio de 2011, assim, mais ou menos. Só que no final, a gente começou meio que cada um tinha um objetivo, sabe? Uhum. O Vinha, o Vinhal queria ir pro Big Brother, o Saqueto começou a desencanar de treinar, e o Diogo tava fazendo as provas da ITU fora. E aí eu fui ficando meio sozinho também. Uhum. Então a gente foi meio que não se separando, porque a gente sempre foi muito amigo, sabe? E, e aí Mais natural, né, E cara? aí eu Cada um fui. vai tendo suas E coisas, aí. não dá pra. E, não, e tipo assim, cara, eu acho que essa fase foi importante para todo mundo, cara. O Vinhal, porque depois ele fez um programa da Globo lá, agora eu esqueci o nome. E aí
E aí ele desfocou um pouquinho do triatlo, mas focou em outra parte da ele ficou bem focado ali nessa parte de marketing e tal, que ele sempre gostou pra caramba. E, porra, o Vinhal hoje dá aula de marketing para qualquer triatleta aqui do Brasil, cara, que queira ter um projeto de exposição de mídia. O Vinhal é referência, né? Qualquer atleta, né? Acho até atleta, nem só triatleta. Qualquer atleta, desculpa. Falei errado. Meu mundo ainda é pequenininho. Assim. Não, concordo. É natural, né? E assim, aí você já tinha vontade de fazer longa distância, porque assim, eu te conheci, já acho que quando eu comecei a entender de triatlo, você já estava fazendo mais longa distância também, já estava aparecendo. Quando é que entrou Então, essa história? Cara, eu gostava muito do triatlon olímpico, cara. O sprint, eu ainda gosto. Cara, você compete um fim de semana, semana seguinte você pode competir de novo, sabe? Cara, a velocidade, é velocidade entre aspas, né? Porque não é velocidade pura. Velocidade quem faz é o Usain Bolt, esses caras de 100 metros, né? A gente é fundista, mas é um fundo com que a gente acha que é velocidade. Então, assim, é massa pra caramba você correr rápido, cara. Correr devagar é ruim, velho. Você sente, às vezes, passa uns caras perto de você que você fala, meu. Então, assim, é gostoso, é aquela prova que você fica. Que é o que eu acho que é o diferencial, sabe, do atleta amador para o profissional, é aguentar sofrer muito, essa capacidade de sofrimento que vai te fazer melhorar, e que muitas pessoas não têm essa capacidade, então ela opta por uma longa distância, porque você não chega muito no limite sempre. E aí, cara, eu fui meio que tentando sobreviver, saca? Eu não tive muito espaço, assim, eu queria muito ir para uma Olimpíada, não tive condições, acho, técnicas de ir para uma Olimpíada. Talvez, se fosse em outro momento da minha carreira, eu teria uma chance maior. Mas naquela época, talvez não era o momento. E aí, eu falei, cara, preciso tentar ganhar umas premiações aí. Porque na época eu já estava sem patrocínio e estava vivendo eu trabalhava numa assessoria. Então, eu falei, cara, agora eu preciso encarar umas outras provas. E aí surgiu a possibilidade de fazer o Brasileiro de Longa Distância, em Meaípe, que era 3.000, 80 e 20. E aí eu fui, cara. Fui de bike road, só que eu botei um clipezinho de TT e botei uma rodinha lá que eu tinha e pau. Aí saí bem da água, né? Nadava bem na época. Saí bem da água e, cara, pedalei como se não houvesse amanhã, velho. Te levei uma garrafinha com um açúcarzinho que eu tomava, que chamava Nidex, é um açúcar de criança. E isso, água e pau, pedalando, moendo. Entreguei a bike na frente, 2 minutos, acho, não, 45 segundos na frente do Manóquio. E aí comecei a correr, só que, tipo assim, na minha cabeça, eu falei, cara, vou correr a 4 por quilômetro. Na época eu tinha um Garmin 305, lembra? Aquele grandão. E aí eu falei, cara, vou correr a 4 por quilômetro, beleza, e deu, era isso que eu tinha na cabeça. Aí passei o primeiro quilômetro, 3,45. Aí eu falei, cara, tá forte demais. Aí passei o segundo, 3,45 também. Cara, tá forte demais. O terceiro, 3,45. Cara, tava forte, mas agora eu já tava me sentindo bem. Cara, nisso, o Gui Manocchio me pegou. E aí, beleza, eu falei, cara, agora eu vou com ele, né? E aí, tô correndo do lado dele, e aí passamos o quarto quilômetro, 3,30. Eu falei, pô, Gui, tá forte isso aqui, hein? Cara, e eu conversando com ele, e ele quieto, cara, já falou assim, pô, o que esse cara tá falando do meu lado, cara? Mas era tudo novidade para mim de longa distância, não era aquela coisa de você se matando, você conseguia conversar. E aí eu falei mais uma vez, aí eu percebi que ele não tava gostando, né? Aí eu fiquei quieto. E aí eram 3 voltas de 6 e pouquinho lá. E aí passei a primeira volta com ele. Não, eram 2 voltas de 10. Aí passei a primeira volta com ele, e aí eu fui o 15 com ele também. Aí na volta, faltando uns 2, 3 quilômetros assim, cara, ele começou a apertar e eu comecei a sofrer. E aí ele abriu uns 40 segundos de mim, assim, mais ou menos. E aí ele ganhou e eu fui segundo. Cara, pô, fui vice-campeão brasileiro de longa distância na primeira prova.
Aí eu falei, agora eu vou com tudo, né? Agora eu vou me descobrir na longa distância. E, e aí fui fazer no final do ano um long distance de Pirassununga. E aí pensei assim, cara, vou meter a mesma estratégia. Eu não tinha tomado nenhum gel na corrida, cara. Caralho. Nenhum. Eu falei, mesma estratégia. Levo o açuquinha na bike e levo sem gel nenhum na corrida, né? Vamos bebendo só água. E pau. Aí larguei, liderei a prova, a natação e a bike. Entreguei a bike acho que 2 ou 3 minutos na frente do Ezek, cara. O Ezek tinha vindo de um ano que ganhou o Iron, tava voando. E aí eu, grandão, né? Bike road e tal. E, cara, deu quilômetro 12, cara. Abaixou o disjuntor, assim. Bom. E aí eu só consegui olhar para frente. Aí o Ezek me passou. Aí o Vinhal me passou. E aí, cara, faltando 200 metros para chegar, só premiava 3, tá? Faltando 200 metros para chegar, o Rafael... Cara, o Rafael Menezes me passou. E 200 metros, cara. 200 metros. Todo mundo gritando. Tem um vídeo no YouTube desse. Todo mundo gritando, vai, vai, vai. E eu venho trotando, cara. Mas trotando, não olhando para ninguém. Eu só tinha olhos fixos no chão. Se eu olhasse para qualquer outro lugar, eu desmaiava de fome. E ele me passou, foi, ganhou lá o dinheiro dele. E eu cheguei em quarto, direto para cadeira de roda. E fiquei assim, cara, soro, velho. Eu quero soro, soro. A mulher falou assim, não, é muito invasivo o soro. Eu falei, moça, invade o que quiser aqui. Eu preciso de soro, eu tô passando mal. Cara, eu fiquei mal, mas mal. Mas aí foi vivendo e aprendendo, né? Mas se você pudesse ter escolhido, você teria ficado na curta distância, fazendo mais prova. Ah, eu queria, cara. Meu sonho sempre foi Olimpíada, cara. Sempre foi Olimpíada, assim. Mas eu sei que era complicado na época. Eu comecei tarde, eu acho que tinha que ter começado antes. Mas, cara, a longa distância foi o que me deu tudo, né? Por mais que eu no final, assim, eu consegui ter alguns bons resultados no Olímpico. Então, ali Sesc, 2000... né? Sim, não, mas isso antes. Tá. Antes, eu cheguei a ser segundo ou terceiro colocado no brasileiro da elite, de olímpico. E aí, quando eu fui pro Iron, eu estava treinando com o Lauter ainda. E aí, depois de 2014, que eu comecei a treinar com o Palito, o Palito falou assim, cara, vamos voltar para o Olímpico. Aí eu falei, e agora, hein? Será que eu volto? Será que eu não volto? Esse trotezinho na corrida tava tão bom, né, cara? Vou ter que fazer força de novo, cara, porra. Mas o Iron, cara, era muito massa, assim. E pra mim, tinha vantagem de que eu nadava bem, né? E aí, meu primeiro Iron, eu botei 6 minutos no segundo grupo, cara. Caralho. Saiu eu e o Rafael Gonçalves, a gente saiu 6 minutos na frente do grupo inteiro, que era o Galindes, Sturla, o Guimanóquio. Cara, 6 minutos, velho. E a minha meta era sair na frente da água e esperar os caras chegarem para tentar acompanhar, né? Cara, e nada dos caras virem, nada dos caras chegar. E eu falei, cara, eu fiz alguma cagada, tô pelando fora demais. Tava, né? Mas eu pensando, cara, não, deve ter alguma coisa. Cara, e deu 60 quilômetros e nada de ninguém chegar. Aí, faltando uns 10 quilômetros para completar a primeira volta do Iron, chega o Ribeiro do meu lado, assim, que ele tava fazendo dando os tempos, né, da prova. E aí fala, cara, muito bom, você está 4 minutos na frente de todo mundo. Caralho. Eu falei, o quê? 4 minutos? Você tá doido, cara. Na mesma hora eu tirei o pé, cara. Sério? Eu acho que, tá doido, cara. Eu falei, 4 minutos, cara. Sturla, Galindes, todo mundo atrás. E eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa. Tô fazendo cagada, né? Óbvio. E não deu outra, né? Eu acho que, quando eu ouvi isso, eu segurei muito, saca? Ter falado, agora já fudeu tudo, toca o pau. E aí, cara, eu acho que com 120 quilômetros mais ou menos, cara, eu não conseguia quase que pedalar.
Eu pedalava assim, só para completar mesmo. Mas mesmo assim, os caras demoraram muito para me passar ainda. E aí na corrida eu corri mais ou menos bem até, para mim, né? E fui, acho que oitavo colocado no meu primeiro ano. Para mim Caralho. foi, cara, eu me realizei ali já. Eu vi um post seu no Instagram que você fala, você pegou os recordes, né? Que é mais antigo o teu post, você falando, TBT aqui para lembrar que eu já fui bom nessa natação. A natação tava na top 5 do Iron, né? Na época, né? Eu fiquei um ano, eu fui o primeiro e segundo, né? Foi eu e o Gonçalves. Ele saiu um segundo na minha frente, mas na prova a gente saiu junto. Ele foi primeiro, eu fui segundo. Foi melhor natação de Ironman do mundo. E aí teve outro ano que eu fui segundo e nesse esse que eu coloquei, que foi o que eu achei, eu tinha sido terceiro. A terceira melhor natação de Iron do mundo, assim. É naquele tri-rating, né? Ele faz É. ele junta as provas que já fez e tal. Cara, eu, assim, eu me orgulho bastante da natação, né? Assim, Uhum. do Iron. Primeiro porque eu acho que o triatleta ele tinha que se dedicar um pouco mais à natação, né? Primeiro, eu já vi muita gente querer fazer Iron e não fazer por causa da natação. Já vi muita gente com muito potencial de ter bons resultados, mas não tê-lo por causa da natação. E cada vez mais eu vejo as pessoas não dando importância à natação. Num grupo que eu tenho aqui, cara, tem um cara que fala que a natação não importa para nada, velho. E aí eu falo assim, cara, é o que menor você fica em atividade, pode até ser o que menos vai fazer diferença e tal, mas, pô, cara, tem nego que não nada. É. Sai, eu tava fazendo uma conta para uns amigos meus. Eu saía com 44, 45, assim, 43, acho que uma vez eu saí com 43 ali no Ironman Brasil. A média dos caras que saem no Ironman é 1h20, cara. São 40 É o dobro, minutos, quase, cara. quase o dobro. São 40 minutos, cara. Aí o cara fala que não importa para nada. Pô, É. não custa o cara treinar. Você quer melhorar a bike, você vai ter que fazer um bike fit, você vai comprar uma roda que custa 5 mil, hoje em dia 10 mil, né, uma roda. Aí você vai trocar o quadro, vai comprar um quadro ultra mega melhor, vai pagar ali mais 20 mil, uma capacete, vai mais 3 mil, cara. Aí você vai melhorar a corrida. Cara, a corrida você machuca pra caramba, aí tem que gastar com fisioterapeuta, você tem que gastar com tênis de carbono para melhorar, e papapá. Cara, a natação você só precisa fazer educativo, cara. Você precisa treinar, você precisa fazer ali 10 minutinhos do teu treino, cara. Ó, mãozinha, sobe, puxa, quebra o cotovelo, puxa a mão direito, sabe? Então, assim, é o mais barato para melhorar. Uhum. Vou investir pra caramba, vou contratar um personal para me dar uma aula e tal, sabe? Então, assim, eu vejo a galera gastando muito com outras coisas e a natação esquecida. Assim, ó, de cada 10 triatletas, se você chegar assim, depois de uma prova, o que você precisa melhorar? A maioria vai falar assim, cara, preciso melhorar a bike, cara. Pô, a corrida eu tenho que dar uma melhorada. Nenhum vai falar que precisa melhorar a natação. E a maioria, nada mal. É. Mas nada mal mesmo. Não, e outra, né, Né? Chicão? Você não pedala bem se você nadar mal, né? Tipo, se você sair mal da água, teu pedal já tá prejudicado. Sim. E E vira. assim, o cara que sai para 1h20, ele não sai solto. Ele não tá nadando solto. Ele tá fazendo a mesma força que eu quase para sair para 44. Saca? Então, o desgaste dele, primeiro, vai ser por um período maior de tempo, né? Que ele vai estar desgastando ali. E o começo da bike dele vai ser muito prejudicado se não afetar a prova inteira. Então, eu tento muito transmitir isso para as pessoas. Mas o povo não gosta de nadar, cara. Se o cara tem assim, ó, ele tinha 2 treinos programados por dia, certo? A natação é E aí sempre assim. aconteceu alguma coisa que ele vai ter que escolher entre um e outro. A natação, certeza que ela vai pular fora. Certeza que o cara vai preferir não nadar. Porque ele acha que a natação é menos tempo, a natação não vai importar. Então é tipo assim, eu
eu tento muito fazer isso hoje, mostrar que, cara, investir na natação, às vezes é onde você mais pode melhorar e é mais fácil melhorar. O cara que nada para 1h20, para sair para 1 hora, vai ali 1 ano treinando, mais ou menos, bem treinadinho, 1 ano e meio, mas, cara, são 20 minutos que ele vai tirar num Iron. Vai tirar 20 minutos na corrida para ver. Um cara que corre mais, fez uma provinha mais legal, tira 20 minutos na bike para ver. E se você botar a proporção ainda, tipo, 20 minutos na natação em 1h20, tem uma proporção muito maior do que você tirar 20 minutos numa prova de 5 horas. E hoje na CPH você tá. Hoje você é professor da CPH também, né? Como é que Não, você, não, não. você é aluno? Eu cheguei a dar treino para eles uma época, mas aí eu acabei desfocando um pouco e tentando focar mais em outras coisas. Hoje eu moro em Blumenau, né? Eu vim para cá por causa do nascimento do meu filho. Joaquim. Isso. E aí hoje eu dou aula de natação no Clube Ipiranga aqui. Eu tenho um grupo de manhã lá que a gente chama de bullying, cara, que é um xingando o outro o treino inteiro, cara. Se o cara tá precisando trabalhar o psicológico, tem que ir lá nadar de manhã, cara. Não, até confundi, porque eu conheço o Gustavão, da Culpa, que tá lá treinando Sim. com você. Aí quando eu vi o negócio da Aham. CPH, eu achei que você tava dando treino também pela CPH. Não, não, não. Só E atletas. aí tem esse treino lá de manhã, e aí eu dou aula a manhã inteira lá de natação, tem alguns alunos de personal e tem um horário também na hora do almoço que eu dou lá. E aí Entendi. trabalho com bike fit também aqui em Blumenau. Tem um estúdio de treino também. Como é que surgiu o negócio do bike fit pra você, cara? Cara, eu sempre fui meio que. Sempre gostei dessa área, sabe? Em alguns momentos, assim. Cara, para mim, a minha referência é o Genésio, do Rio ali. Uhum. Então, sempre que eu conseguia fazer o fit com ele, eu sempre ia lá e tal. E aí, uma loja aqui de Blumenau perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com bike fit aqui na loja deles e tal. E aí eu me interessei, aí estudei, fiz um curso e tal, e aí fui lá tratar com o cara para a gente fechar, né? E aí o cara me fez uma proposta muito, muito ruim, cara. Uhum. Aí eu falei, cara, não, desse jeito não vai dar. E aí comecei, tudo que eu aprendi, eu comecei a aplicar Uhum. aqui sozinho. E aí comecei a fazer os testes, né? Para ver se estava certinho, se estava encaixando, fui fazendo uns fits. E aí, quando eu vi que tava começando a endireitar, aí eu comecei a abrir um estúdiozinho e comecei a fazer os bike fits. Aí a Soul me chamou Uhum. para fazer o fit para eles, e aí dali desenvolveu. Consegui um equipamento da Retul, fiz Ah, o legal. curso da Retul, e aí hoje eu sou certificado Retul aqui em Blumenau. Ah, legal. Não, eu também ia perguntar essa tua relação com a Soul, que eu não sempre vejo você É, com. a Soul eu comecei sendo um atleta, né? Comecei como atleta deles, e E aí, por eu estar começando, a loja que o cara que me chamou para fazer o fit, ele era da Soul, era uma loja da Soul. Uhum. E aí, o cara que fazia o bike fit deles lá na Soul, ele saiu, e aí o André me convidou para assumir. Aí eu tô lá, foi logo depois da pandemia, assim, depois, Ah, né? Logo depois é. começou a abrir as coisas assim, aí Hum. ele me convidou para ir lá e eu fui lá. Aí a gente fechou, acertou tudo, e aí eu comecei a fazer os bike fits lá para ele. E aí tô até hoje. Hoje eu apresento o canal do YouTube deles e, se Deus quiser, para o ano que vem ainda vou assumir mais uma função lá, que talvez vai ser a função de eventos. Vou trabalhar nos eventos para eles, Então, que eu aparentemente, quem acho vai massa pra caramba. pro Big Brother antes é você, não é o Vinhal. Não, 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 não. O Vinhal já tem. Ele só não vai pro Big Brother agora porque ele não quer, cara. O Vinhal é estrela, né? Porque não paga direito, Programa ele de. tá ganhando mais fora do Big Brother que dentro. É, muito mais. É, também, né? O... E aí, você já tinha essa veia também, né, de falar, ser o cara mais zoeiro, então virar apresentador também foi uma coisa mais natural para você. É, mas eu ainda não consegui ser mais eu, assim, lá, porque eu sou mais desleixado, né? Uhum. Lá eu sou mais compenetrado, porque é um mundo diferente do mundo do triatlon.
Lá a Soul é 80% mountain bike, né, cara? Então poucas pessoas me conhecem lá do público deles. Uhum. Eu tô tentando introduzir mais essa veia do triatlon lá dentro. É um pouco difícil, porque o triatlon é um mercado muito pequeno perto do mountain bike e da speed. Então a gente está devagarzinho, a gente vai conseguir, cara. Devagarzinho a gente vai conseguir. Eu fico martelando ali. Espero que não me mande embora antes, né? Porque eu fico sendo chato, tem hora. Exato. Mas é legal pra caramba, cara. Eu gosto muito disso. Tanto que alguns vídeos que eu faço aqui no Instagram, cara, eu faço de uma hora para outra, assim. Penso alguma coisa e vai. Até uma vez que eu tentei fazer uma zoeira de fazer uma semana de ter que postar todo dia alguma coisa, sabe? Meu, é difícil pra caramba, cara. Pra caralho. Então, eu fico pensando, cara, não dá pra... Ou você tem alguém para te ajudar, para falar o que você tem que fazer, ou senão você não consegue treinar, cara. Eu, pelo menos, não ia conseguir treinar, trabalhar e montar conteúdo para o Instagram. É difícil. Eu queria montar, na época dos cursos, um curso de natação voltado para o triatlo. Ainda tem já o projetinho, já tudo feito, mas, cara, não consegui levar para frente, cara. É difícil. É complicado. Mas eu acho que ainda vou sair esse curso, cara, porque o triatleta tem que aprender a nadar, cara. É foda. Eu vejo, às vezes, a galera assim e fico triste, cara, porque ninguém... Cara, teve uma prova do Rio que uma galera não conseguiu sair da água. Não sei se você lembra disso. Foi agora, se não me engano, foi a última edição. Sim. Última ou penúltima. E aí os caras vieram falar assim, a natureza não quis. Eu falei, pô, não foi a natureza que não quis, cara. O mar tá ali, velho, tem correnteza. O mar não tava difícil no dia, não tinha onda. Não tava, assim, uma coisa difícil de nadar. Só tinha correnteza. Então, se você não conseguiu, foi porque você não treinou o suficiente. Não põe a culpa na natureza que não quis que você terminasse a prova. Então, assim, cara, né, dessa vez eu bati, eu falei, cara, não, velho, não tem natureza não, cara, foi você que não treinou. E aí os caras vieram falar, mas você fala isso porque pra você é fácil. Não foi fácil. Você dá fácil, porque você treinou, cara. Né? É fácil porque você porque treinou, é mais fácil porque você treinou. Você nasceu, você nasceu em Minas, tá longe do mar, pô. Você nasceu em Varginha. O mar não, eu tenho medo de nadar no mar, cara, eu não treino no mar. Sério? Eu tenho medo de tubarão, cara. É sério, velho? Não ri não, cara. Quando eu morava em Balneário, pergunta pro Palito, cara. Eu treinei um dia. Sim, eu não entro sozinho no mar. Se tiver mais gente, para mim é mais tranquilo, porque aí a proporção vai diminuindo. Se eu tiver sozinho, é 100% chance de vir. Quem tiver no pé leva, né? Quem tiver no pé tá lascado. Se tiver 2, já é 50-50. Então, assim, se um for morrer, pode ser que não seja eu. E aí, quando tem 3, 4, aí já vai sendo mais fácil para não ser eu da vez o tubarão, né? E aí, cara, eu consegui nadar 10 minutos, cara, e eu não consegui nadar nadando, velho. Eu nadava olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, vendo se alguém tava me vendo. E foi o máximo que eu consegui nadar sozinho, cara. Foram 10 minutos. Não, e o pior é que agora eu vou fazer o Fodac, sabe? Aquele Ironman lá no Urubici. Não é Ironman, né? É uma longa distância. Distância full. E aí, isso. E aí, cara, vai nadar 4 horas da manhã, velho. À noite, cara. E o trauma que eu tenho, não sei, é um trauma. Pra mim é um trauma, porque eu não consigo, cara. É foda pra mim. É que eu olho pro fundo e eu vejo o tubarão chegando, sabe? Por mais que lá não tenha tubarão, porque é um lago... E que não dê pra ver o fundo, né? Não dê pra ver o fundo, pra mim é tubarão, jacaré, cobra, qualquer coisa, cara. É tudo a mesma coisa. E aí, cara, de noite, velho, me dá pânico, é sério isso. Eu fico com pânico e eu não consigo relaxar, não consigo ter uma natação tranquila. Esse tempo atrás, aqui na piscina, o cara cobriu metade da piscina e eu fiquei na outra metade, à noite. Então, cara, tinha um breu assim no fundo da piscina, saca? Tava bem escuro. E aí o cara falou assim, vou apagar a luz ali. E eu falei, não vai apagar não, você tá doido? Falei, por quê? Porque eu tenho medo? Mas medo do quê, cara? Eu falei, cara, vai que tem um corpo aqui de baixo, sei lá, um jacaré aqui.
Sei lá, cara. As ideias. Mas é sério, cara, eu fico mal, velho. Eu fico zoado, tenso, eu não né? consigo. Fica passando um filme na minha cabeça. Cara, eu vou morrer aqui de baixo, eu vou morrer aqui de baixo, eu vou morrer aqui de baixo. Eu- E aí eu falei, não, deixa acesa, deixa aí que eu apago, pô, não tem problema. No Mas é Fodax você vai fazer complicado. como? Só vai, Cara, olha pra então, frente e vai. não sei, velho. Não sei. Eu juro pra você, eu tô falando sério, eu não sei. Primeiro, não vou ver nada 4 horas da manhã, cara. Eu nem sei por que eles estão largando 4 horas da manhã, cara. Até fica a minha crítica aqui para a organização do Fodax. Não precisa largar 4 horas da manhã, larga às 5 horas que já vai estar claro. Já vai dar para ver alguma coisa. E aí eu não sei, cara. Na hora eu vou lá e vou ver. E aí, não tô indo reto, porque eu não, cara, eu não vou enxergar. Vai ser foda. É, Mas é igual para todo mundo, né? exato. O ruim é para mim que tem esse trauma, essa neura de fundo escuro, assim, alguma coisa. Mas eu Se eu estiver lembro. nadando e passar alguma coisa, eu vou ficar louco, né? Não, eu lembro, eu competi já em Cozumel, fiz o Olímpico lá em Cozumel. E, Eu fiz cara, também. então, mas lá eu senti, para mim foi mais problemático, que eu via tudo. Aí mexia Aham. qualquer coisa embaixo, eu achava que era tubarão. Aí era o Nemo passando, assim, era só de boa. 2011, acho que final de 2011 eu fiz o Iron Cozumel. Foi. E eu liderei a prova. E assim, não tinha caiaque nenhum, cara, ajudando, mostrando o caminho, sabe? Não tinha nada. Chegou uma hora que eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi boia para lugar nenhum. Falei, cara, tô perdido no mar. E aí eu não via nada, tinha um submarino lá no cantão, assim, eu falei, cara, será que é aquilo lá? Aí voltei a nadar e os caras vindo atrás, assim. E eu tentando abrir dos caras, né? E aí eu vi 2 barracudas, cara. Caramba. A barracuda eu vi. Não, e o massa é a mesma coisa que você falou, cara. Você não sabe se você fica preocupado porque você tá vendo ou se quando você não enxerga nada você fica naquela surpresa. Os dois são ruins, né? É uma boa. Mas, cara, lá é massa demais. Eu me guiava pela corda da boia debaixo do mar, saca? Eu não me Uhum. guiava pela boia. Que É massa. muito irado aquilo lá. E os mergulhadores, Mas, né? Debaixo d'água tirando aham, foto do caralho. não, ali é sem noção, cara. Eu ainda O, queria voltar lá para fazer outra prova lá. mas o. E aí, Lá, lá- como é que tá essa tua carreira agora aí de. Você continua ainda como atleta profissional? Tá difícil cara, conciliar? eu tenho um sonho, velho. Meu filho me vê competindo no profissional, sabe? Massa. Mas com uma performance legal. Não só completar. Uhum. Eu vou tentar levar até onde eu aguentar, cara. Hoje eu treino 30%, 40% do que eu treinava antes, Você tá com saca? Então, 38 agora. assim, 39, 39. 39. Então, assim, treino muito pouco, cara. Antes eu nadava 25, 27, às vezes 30 na semana. Hoje eu nado 9, nado. Quando eu tava vendo no Garmin ali, minha maior natação, cara, da semana foi 16 quilômetros, cara. Então, assim, é muito baixo. E aí, bike, agora que eu consigo fazer, e não é toda semana que eu consigo, então eu consigo manter um pouco, assim, porque eu vou trabalhando, vou para o trabalho de bike, né? Então, ida e volta são 120 quilômetros. Então, essa semana eu consegui fazer 2 vezes. Fui na terça e fui na quinta, que são os 2 dias que eu, Uhum. que eu, que eu vou lá para Sul. E que me ajuda muito isso. E até tem que agradecer eles que não reclamam de eu ir trabalhar com roupa de ciclismo. E, e aí nos outros E suado, dias, né? é, aí nos outros dias eu tento correr. Segunda, quarta e sexta eu nado. Eu tenho uma hora para nadar. E aí eu tento correr. E na terça e na quinta eu pedalo. E aí, fim de semana, sábado eu fico com o Joaquim o dia inteiro e no domingo eu treino. E aí, todos os dias eu pego ele na escola. Eu fico 1 hora e meia com ele, mais ou menos. 1 hora e meia, 2 horas com ele, Uhum. todo dia. Então, assim, por exemplo, das 5 às 5 e meia, 7, mais ou menos, eu fico com ele. E aí, 7 horas, normalmente eu faço os bike fits, né? Então, aí eu acabo às vezes 8 e meia. Aí, quando não tem outro bike fit, ou eu venho para casa tentar descansar, ou eu acabo correndo no meu estúdio. Uhum. Então, assim é minha rotina. Então, hoje eu mais trabalho do que treino.
Ainda não consigo. Mas, cara, como eu te falei, eu aprendi no começo a perder. Então, talvez hoje isso vai ser importante para mim tentar entender que hoje eu estou numa fase diferente, que eu posso competir, mas que eu talvez não vou esperar ganhar de um Messias da vida, de um Toad da vida, de um Igor. Não, do Toad eu ainda vou ganhar, tá? Do Toad eu ainda vou ganhar. Ainda vou dar na cabeça dele. O Todinho eu tô ganhando ainda, tá? Mas o Toad eu ainda vou dar na cabeça dele para ele largar a mão de ser bobo. Mas do Igor, de outros caras assim, eu quero tentar curtir um pouco mais o triatlo, sabe? Então, tentar aproveitar, mas ainda não consigo parar, cara. Minha cabeça ainda não dá conta de parar. Legal. E acho que tem espaço, né, cara? É achar o. É muito pratinho rodando ao mesmo tempo, né, velho? Então. O que eu fico triste é que tá acabando as provas, né? De profissional no Brasil, né, cara? Até tem que te dar os parabéns, porque eu teve o duatlon ali, que o Campeonato Brasileiro de Duatlon, que vocês se mobilizaram também para colocar uma premiação ali, que, cara, como é que um campeonato brasileiro não tem premiação, cara? É complicado, assim. E a confederação, que tinha que se preocupar muito com isso, ela também não está nem um pouco preocupada, talvez. Não sei também como que eles estão pensando e tal, mas eles tinham que tentar mudar esse jogo, fazer um campeonato mais forte, ter um campeonato brasileiro, cara, tinha que ser a principal prova do Brasil. Tinha que ter uma premiação altíssima para mandar todo mundo para lá, sabe? Premia os 10, se vira, cara. Vocês têm que botar muito nego numa prova dessa. Tinha que estar largando 30 nego, 40 nego. Você vai na França, cara, são 60, 80 pessoas largando num campeonato francês. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. E a gente aqui no Brasil, cara, se a gente for pegar hoje quem está na ativa mesmo, não deve dar 20 pessoas, cara. A gente foda. Vai ter Brasília agora, vai ter a curta distância lá em Brasília, né? MKS, tá. Principalmente o feminino, né, cara? O feminino tá difícil de conseguir o start list com mais de 10 atletas, por exemplo, hoje. Sim. Mas, cara, é foda, assim. O problema mulher, anterior, né, cara? Bem, né? Lá pra trás. Que, assim, cara, hoje em dia, você não vê adolescente pensando em fazer esporte, cara. Você não vê. Eu não sei se os pais não incentivam, ou se falta mesmo atrativos, né? Cara, eu vivi do esporte desde 2007, que eu vivo do esporte. Então, assim, tive poucos patrocínios de grana, mas tive alguns que me ajudaram muito, mas vivi a maior parte de premiação, cara. Se eu tivesse começando a minha carreira hoje desse jeito, eu não ia ser nada, abandonar, não ia conseguir, abandonar, não ia conseguir ir para frente. Saca? Então, assim, fazia o Sesc Triathlon, que dava uma premiação boa pra caramba. Esse circuito era muito legal, né, cara, do Sesc. Cara, é que os caras também têm que ver o lado deles, né? Então, eles optaram por... E assim, uma grande parte da culpa do Sesc ter saído, eu acho, são dos triatletas, sabe? Porque, cara, tinha muita prova legal pra caramba, num preço barato, e que a galera não abraçava, sabe? O cara preferia pagar caro pra caramba num Ironman para fazer uma vez, fazer uma tatuagem e depois falar que era triatleta. Só que o cara muitas vezes abandonava o triatlon depois, saca? Então, assim, ajuda o esporte, cara. Vamos mexer o doce. Gosta do esporte? Faz um olímpico, faz um sprint, cara. Você consegue fazer uma prova num final de semana e na semana seguinte treinar normal. Saca? Não igual um meio Ironman que você faz um meio Iron bem feito, já tem uma semana de folga depois para recuperar. Não, paulada atrás de paulada e vai. Acho que o do Sesc que complicava também era o negócio da road, né? Você tinha que ter bike road, que era vácuo liberado, se eu não me engano. Sim, cara, mas na minha opinião, eu acho que todo triatleta tem que começar com uma bike road, sabe? Sim. Eu fico vendo, cara... Eu comecei de road, né? Eu faço bike fit, cara, eu fico vendo gente que não sabe clipar comprando bike TT, cara.
A pessoa comprou um ATT e não consegue clipar. Sabe? Fica ali, pensa. Não consigo entender, sabe? Para que comprou? Compra uma hold, pedala primeiro de hold, aprende a fazer força primeiro, depois põe um clipezinho na hold. Se você mudar algumas coisinhas, cara, você consegue atingir uma posição bem parecida com uma TT. Que, cara, assim, não me entendam mal o que eu vou falar, mas às vezes você não vai começar ganhando, cara. E às vezes, se você tiver uma hold bem posicionada, você vai ter a mesma performance do que uma TT. Eu já vi gente fazer Ironman numa TT com capacete aero, roda fechada e tudo, no guidon, cara. Uma TT, se você passar 20% do tempo no guidon, ela já não é vantagem. Sim. Ela não é mais vantagem, porque para que você tem uma TT? Para você ficar aerodinâmico. Se você sai do clipe, você já não está mais aerodinâmico. Não tem necessidade. Mesma coisa com capacete aéreo. Se você ficar balançando a cabeça, girando, levantando, para que você vai usar? Coloca um outro que vai te deixar muito mais confortável para a prova e você vai, cara, às vezes vai ter uma performance muito melhor. Eu conversei com o Manzan, cara. O Manzan é muito crítico disso. Ele falou, cara, a galera compra, é relógio, não sei o que lá, e não sabe treinar, não treina. Não... Justamente. O esporte, a essência do esporte é pro saco, que é comprar coisa, ter coisa e não executar o que precisa do esporte. O Ironman é um desfile, né, cara? Pô, E você vê a maioria dos atletas que vão para lá, que chegam na quarta-feira, eles treinam mais na semana do Ironman do que o ano inteiro, cara. Porque o cara vai, se o cara pega o Garmin e põe ali de passo, cara, ele eleva o nível de passo dele por dia. Sim. Porque ele, vou dar uma corridinha na Búzios, aí dá uma corridinha, aí passa forte pra caramba onde tem gente, aí, vou dar uma volta de bike, aí quer passar clipado numa rua ruim, assalto ruim, cheio de quebra-mola, cara, pra que passar clipado, velho? Tipo, outros lugares pro cara pedalar, e não, o cara vai pedalar na Búzios, aí vai fazer nessas coisas. Então, assim, o triatlon, ele é um esporte de ego, né? É um esporte de vaidade. Então, muita gente ali quer mostrar muito o que tem, quer ter a bike top do mundo, que só ele tem. Tá certo que a gente conhece as pessoas pela bike, né, normalmente. Então, aí o cara quer sempre ter o melhor, a melhor roda, melhor capacete e tudo, só que às vezes ele esquece do principal, que é o treino. Eu sempre falo assim, cara, você quer ver o teu nível, vai fazer prova no Nordeste, cara. Porque lá no Nordeste, muita gente não tem tanta condição e gosta do esporte. E aí o cara tem uma bikezinha bem simples, com um clipezinho fuleiro, mas na hora da prova, velho, o cara mói todo mundo. E aí você começa a você vai colocar no seu lugar, porque o cara tá te passando e você fala, eu tenho equipamento. Não serve de nada, cara. Não é o equipamento que vai te fazer andar. O que vai te fazer andar é treinar, cara. É o treino que vai... E lá no Nordeste, não é à toa que muitas provas não vingam lá, porque a galera daqui não vai para lá porque vai tomar na cabeça. E o triatleta vive disso, né? Vive de pódio, foto do pódio, mordendo medalha e tal. Acho que o esporte mudou muito, né, cara? Acho que nem. Eu entendo a questão até do Ironman, na marca, o que é ocasionando no mundo, né, cara? A galera tatua uma marca no corpo, cara. É uma marca. É a segunda mais tatuada no mundo, cara. Só perde para Harley Davidson. É bizarro, e assim, mas o porquê. Só uma coisa, eu falei da tatuagem lá, mas nada contra quem faz. Sim. Mas eu digo no momento que cara, é tão marcante a experiência e tudo, eu entendo. Mas para que pular etapas, né? Por que não curtir as outras etapas? Eu lembro que tem uma entrevista com, acho que o presidente da Federação Norte-Americana, da USAT, ele fala, acho que, se não me engano, 70% das pessoas que começam pela curta distância ficam no triatlon por 5, 6 anos. Aí 80 que começam direto pelo Ironman abandonam. Era uma estatística assim, tipo, faz um Iron e acaba. Cara, mas é porque o Iron, ele demanda tempo de treino, né? E aí, imagina se o cara tem família, cara. Se o cara, imagina, para a mulher dele, o cara não fazia nada, agora o cara não fica mais em casa, cara, porque ele tem que fazer tudo todo dia, quase. Saca? E é assim, é de um ano para o outro. Eu já vi cara falar assim, me inscrevi numa prova, preciso arrumar um técnico, começo do ano. Preciso arrumar um técnico, uma assessoria e tal, mas
próximo inscreveu? Ah, inscrevi no Ironman, cara. Vou começar ali em janeiro, treino até maio e tá beleza. Agora imagina, cara, pra esse cara, que fim de semana ele vai ficar às vezes 6 horas, 7 horas treinando, cara, É, com a família dele. E aí, cara, a mulherada vai encher o saco, com razão, porque não foi um processo de adaptação, sabe? Às vezes a família não curte junto, porque uhum, ou ela começou já com a falta do cara, e aí fala, ó, se vira, ou é o último ano, não quero mais saber de Ironman, vende essa bicicleta, não vamos começar, e aí vai nessa, cara. Então, assim, se o cara, pô, se você vai fazer um sprint, você não precisa treinar mais do que 1 hora e meia por dia, 1 hora por dia, às vezes menos até. Você é, consegue completar um vou sprint. fazer. E aí você vai aumentando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Pô, vai ficando um processo legal ali dentro da família e tal, vai entendendo, vai numa prova curtinha. Assistir um Ironman também, cara, é chato pra caramba, né, velho? É, Às vezes a mulher, o filho, cara, como é que você vai cuidar do filho um Ironman inteiro, 12, 10 horas lá fazendo a prova tomando e sol na tá cabeça, tomando sol chuva. na cabeça, chuva, saca? Não é uma coisa legal pra Não, caramba. Ah, que legal, vou assistir um Ironman todo fim de semana, cara. Nem a gente não, ia fazer isso, com saca? certeza. Então, assim, pô, agora você vai para um sprint, vai para um olímpico, uma provinha. Cara, oh, no Troféu Brasil, cara, era legal pra caramba, cara. Fazia um Sim. sprintzinho, começava às 6 da manhã, 7 da manhã, acabava às 8, comia um negócio, já ficava esperando para ver o profissional largar às 9h40 da manhã, cara. Meu, era massa pra caramba, acabava ali, já ia embora. Eu ia Era almoçar, prático, ficava na sabe? praia, dava pra fazer Sim, ainda. A família da curte a família ali, você tá inteiro ainda, né? sim, Você consegue falar, né? é, Depois do Ironman, você ainda pô, fica vegetativo uns 2 dias ali. tá doido, não anda, não faz nada, sem vontade de comer, tomou gel a prova inteira, tá empapuçado, não quer saber de mais nada, não quer ver gel, quer ver bicicleta, tudo fez xixi a prova inteira. Meu Deus do céu, Pelo só. amor nenhum. O... Mas é legal pra É caramba. legal pra caralho. Cara, quando você foi aí pra Balneário e tudo, você morou com a Pamela, né? Como é que era essas Sim, resenhas, sim. velho? Cara, eu rachava o bico nos Cara, stories, cara, com vocês dois, velho. então, cara, é o oposto, né, cara? A Pamela é organizada pra caramba e eu desorganizado pra caramba, cara. Então, assim, e assim, foi quando ela veio, eu morava sozinho, eu tinha acabado de me separar. E aí, assim, cara, eu já fui muito ajudado, sabe? Uhum. Não que eu precisasse ajudar ela, porque a Pamela tem estrutura e tal, nunca, mas, pô, ela mudou para uma cidade nova, não tinha muitos amigos, no meio da temporada em Balneário, que tudo é caro pra caramba. Então, assim, ela não ia fazer um bom negócio alugando um apartamento e tal, essas coisas. E aí eu morava num apartamento de 2 quartos, e aí eu falei com ela, falei, pô, Pamela, eu já morei com outras meninas também, e, cara, se você quiser morar comigo nesse tempo agora, a gente divide ali, cara, depois, quando passar a temporada, você aluga alguma coisa melhor para você, né? E aí você que sabe, senão a gente continua morando junto também, tal, tal. E aí, beleza. E aí ela começou a morar comigo e tal. Aí veio mais uma menina e mais outra, então eram 4 meninas e eu. É, é. E aí a gente falou assim, cara, vamos alugar uma casa grande para nós? Aí eu falei, vamos. Então procuramos uma casa, alugamos uma casa gigante para 4 pessoas. E aí, beleza. Aí uma das meninas foi embora e aí ficamos em 3, cara. E aí, dessas 3, que era eu, a Priscila, a Pamela e a Mari Borges. E aí a Priscila foi embora, e aí ficou a Pamela e a Mari no meio do caminho também foi ficando mais em Floripa, porque ela morava em Floripa e a gente em Balneário. E aí foi ficando só eu e a Pamela. E aí, cara, a gente foi se aproximando, ficamos amigos pra caramba. Era só eu e ela, então a gente ia para todo lugar que a gente ia, a gente estava junto, cara. Aí depois disso a gente mudou para um apartamento menor. Aí, ali que foi o problema. Problema assim, né, entre aspas. Para mim foi tudo tranquilo, para ela que não. Porque aí a bagunça começou a aparecer mais, sabe? Porque era Concentrou, né, a bagunça. pequenininho, concentrou a bagunça. E aí, cara, eu aprendi a comer com ela, porque eu era bem desleixada e fui aprendendo a ter uma alimentaçãozinha melhor, porque ela cozinhava para ela, e aí eu roubava um pouquinho das coisas dela. Aí quando ela começou a fazer umas coisas mais vegetarianas, assim, eu peguei um finalzinho. Quando a gente começou a parar de morar junto, ela estava começando a virar mais vegetariana. Aí aproveitei para tentar, mas não dá certo. E, cara, meio bagunça, o jogo fazer xixi,
E, cara, era complicado. Mas, cara, pô, a Pamela, pra mim, é uma pessoa especial que eu vou levar pro resto da minha vida. Se qualquer dia ela precisar de mim, eu paro o que eu tô fazendo e vou lá ajudar ela, porque já se ajudamos muito, já, sabe? Então, ela, pro resto da vida, eu levarei essa amizade comigo. E, além de tudo, é companheiro de treino também, né? Que você tava na longa distância, ela também começando na longa logo depois, né? Sim, cara, a gente, durante 2 anos, a gente ia para natação todos os dias juntos, né? Eu tinha uma motinha, e aí eu e ela de motoquinha para Itajaí e voltava, né? Cara, eu falo, meu Deus, que responsabilidade carregar ela na garupa, né? Era tenso, se desse alguma merda ali, cara, era eu e ela que ia pro chão e machucava bastante. Moto, o airbag e a gente, né? Mas era o que tinha também. Então cara, a gente compartilhava, a gente almoçava num restaurante que era R$ 10, cara, pra você ter noção. Não, jantava, desculpa, jantava. A gente jantava num restaurante que era R$ 10. Até esses dias pra trás ela me ligou falando, ó, fechou o dezão aqui, cara. Fechou. Ô, a crise Não, chegou. quando dava preguiça, cara, eu olhava um pro outro e falava assim, ó, vamos pro 10? Ela, vamos. Aí a gente pegava a moto, ia lá pro 10 e voltava, cara. Várias vezes, cara. Várias É. vezes mesmo. Mas deve ser Imagina o naipe, né? engraçado. R$ 10. Imagina. Meu, mas a Pamela, cara, ela é pau pra toda obra, cara. Cara, eu sempre fui meio simplão, assim, sabe? Nunca fui fresco para as coisas. E a Pamela já era mais assim e tal, não, vamos comer num lugar melhor e tal. E aí eu fui trazendo ela para Os um lugar humildes. melhor assim que eu falo, um lugar melhor porque eu falo, era tipo assim, não era precisar pagar 10, podia pagar 15. O quinzão. Tava ótimo. 15 já melhorava um pouquinho, sabe? Mas eu ia falar, não, vamos no 10 que, pô, 10 vai gastar R$ 50 na semana, cara, é muito barato. É mais barato que o Pra mercado. comer todo dia. Muito mais barato. Muito mais barato. E aí, outra coisa, cara, é que assim, o atleta, a gente, pô, eu pelo menos, né? Não vou falar todos, mas a gente vivia cansado, cara. Treinava o dia inteiro, cara, vivia cansado. Às vezes você só quer ficar deitado, cara, mais nada. E aí, às vezes, não, às vezes tinha que fazer comida e tal, ir no mercado, comprar, preparar. E aí, esse preparo, às vezes, é uma hora que você deixa de ficar com a perna para cima, né? Vamos chamar de preguiçoso, mas A gente um coloca ou outro desculpa vai aí. entender. Um ou outro vai entender, sabe? E, cara, quando é que começou essa zoeira da Coca-Cola, dos 10 pontos, dos tantos pontos? O negócio pegou, né, Cara, cara? Deu uma viralizada esse negócio. foi meio sem querer, mas tipo assim, teve um vídeo do Joel J, né, que ele fez lá na Praia de Santos, assim, que falava que, cara, eu acho um pouco papagaiado, eu Aham. acho, tá? Não, o cara faz o que ele quer, Cada um ganha o segue o que dinheiro dele quiser lá, também. cada um segue o que quiser, eu acho. E aí eu vi aquele vídeo e falei, cara, vou fazer um igual, né? E aí eu fiz, cara, e aí eu comecei falando que, pô, eu acordo, aí eu olho pro lado, minha mulher já tá com a cara, já tá mal-humorada pra caramba, aí eu fico apertando soneca, isso é verdade. Eu ponho o celular pra acordar e ele fica no soneca, sabe? E aí eu vou, desligo, volto a dormir. Aí eu vou, desligo, volto a dormir. E a soneca vai enchendo o saco dela. A Ela casa fica, inteira acorda e você não. desliga essa merda e tal. E aí eu falei, pô, já acordo, olho pro lado, aí já vejo a mulher com a cara chata pra caramba, aí já pulo da cama, nessa hora eu pulo da cama, venço o despertador e aí ganho 1 ponto, né? 1-0 pra mim. E aí, cara, várias vezes eu acordava e tinha uma garrafa de Coca-Cola meio sem gás, assim. Aí eu falei, pô, vou botar a Coca-Cola. Aí, pô, você bebe a Coca-Cola, sem gás, desca na geladeira, pô, vale mais um ponto, né? Aí eu falei, não, mas a Coca vale 2, né? Porque é mais gostosa, né? E aí só isso que eu falei, e aí continuei somando os pontos, né? Pra sair pra treinar. E aí, cara, não sei por que a galera encarnou na Coca-Cola, cara. E aí, mas, cara, eu tomo muita Coca-Cola em treino, assim, quando eu saio pra treinar e tal. Meu, não tem coisa melhor, cara. Pô, saiu pra pedalar, tá um solão. Quente pra caramba, você para, toma uma Coca, pô, revigora, cara. Mas até hoje os cara te marcam, né? Toma uma Até Coca-Cola em hoje, algum lugar cara. te marcam, né? Até hoje. Até quando o Cristiano Ronaldo
fez aquele marketing negativo para a Coca-Cola me ligou, cara, e falou assim, Chicão, precisamos traçar uma estratégia para reerguer o nome da Coca-Cola. Eu falei, deixa comigo que a gente vai resolver isso. Era tudo e aí, parte assim, do plano. eu fiquei milionário, e hoje eu vivo só de rendas e vou abrir meu curso de coaching para você que está me seguindo aqui agora, para eu ficar mais rico ainda. Não, mas foi muito engraçado essa época, cara, que virou uma zoeira tão natural. Eu acho que já te conhecia, sabe que você é mais palhaço, assim, né? Mais zoeira. Falaram, cara, era os caras, eu tô fazendo isso aqui, essa Coca. Aí botaram Coca Zero, senão Coca Zero não dá ponto. Coca Zero não. Coca Não dá Zero não ponto. vale, pô. Coca Zero, o cara não tá aproveitando o melhor da Coca-Cola, que é o açúcar. O cara, aí só tá aproveitando a parte ruim, cara. Aí não vale, pô. Coca Zero é negativo, cara. É negativo. Não adianta. Você quer estragar teu dia, toma uma Coca Zero. Então a pontuação de hoje foram 2 misto e uma Coca no almoço. Quantos 2 misto dá 2 pontos de um de cada misto, mais 4 pontos de 2 Coca-Cola. Então são 6 pontos hoje. 6 pontos. Positivo, hoje 6 pontos. Tá. Mas talvez vou mandar mais uma no final da noite para deixar mais arrematar. Para começar. Se for ali, tomar ali entre 11h30 e meia-noite, ainda ganha 1 ponto pro dia seguinte já. Deixa de crédito aí, vamos. Que a mãe dá vontade de tomar um suco do nada, né, cara? Pelo menos pode ficar 0-0. Suco de laranja me dá muita azia. Meu velho, no final eu sempre deixo uma pergunta mais filosófica. Você já meio que respondeu aí, mas qual que é o teu sonho hoje? Cara, meu sonho hoje é, continuar vivendo no triatlo. Eu gosto muito do que eu faço. Hoje eu estou no Bike Fit, que não deixa de ajudar as pessoas com performance que ela quer. Eu dou aula de natação. Hoje eu continuo treinando ainda. Então, assim, eu gostaria muito que meu filho entrasse no mundo do esporte, qualquer esporte que ele quiser fazer, não só o triatlo, mas eu acho que o universo do esporte é massa pra caramba, sabe? Não consigo me ver longe disso, cara, desse universo, dessa atmosfera do que é o esporte. Então, se eu conseguir me manter com o triatlo, cara, eu vou continuar sendo feliz. Eu estava até conversando esses dias para trás que numa terça-feira eu fui para o trabalho de bike, voltei, parei num lugar, comi, tomei uma coca, sabe? Tipo, daí eu paro e penso, cara, isso é vida, velho. Não quero parar disso, sabe? Uhum. Então eu vou sempre focar no que me faz feliz, saca? Não, às vezes, nem tanto no que vai dar dinheiro, no que eu vou ficar bem, sei lá, cara, mas assim, no que me faz sentir feliz, sabe? Eu amo da treino de natação, cara. Eu fiz uns simulados esse domingo agora de 3.800, 180 e corri 21 pro Fodax. E, cara, tava podre, porque teve uma galera que fez o full completo, e a gente ficou até lá, até o último chegar e tal, cara, terminamos podre lá, frio e tal. E aí, cara, na manhã eu falei, cara, porra, hoje eu não queria ir lá dar treino e tal, mas fui. Cara, cheguei lá, velho, um se matando com o outro para chegar na frente, cara. Aí eu falo, cara, isso é bom demais, cara. Isso é isso que motiva, sabe? É isso que me faz vir aqui. Não tô aqui pela mensalidade ou por qualquer outra coisa. Eu tô aqui para ver esses caras se matando, para fazer o melhor deles, sabe? Eu ainda gosto de treinar pra caramba, curto correr, pedalar, nadar já nem tanto mais, mas o resto, cara, eu curto. Então, para mim, o meu sonho é fazer isso pro resto da vida, cara. Independentemente do que for ser, mas viver isso, sabe? E tentar retribuir para os outros o que o esporte me deu. Eu acho que tentar mostrar para as pessoas a importância que o esporte tem para mim e tentar que elas vejam um pouco essa importância nelas, que elas encontrem essa importância no esporte, qualquer esporte que seja, né? Mas para mim, que é o triatlon que eu gosto, e que elas encontrem nisso e
continue praticando atividade para sempre. Pô, tá vendo? Falou sério. No final ele falou sério. No final, Caraca, anotem até travou aí, isso. Anotem isso, porque, cara, eu vou lançar um livro de filosofia, cara. Eu sou um cara culto, né, cara? Eu sou um cara estudado, frases de impactos letrado. e tal, você tá... O meu sonho é fazer um Instagram só com frases do dia, cara, que eu acho, assim, é muito excelente isso, assim, muda o dia de todo mundo, sabe? Quando você ouve uma frase de impacto, aquilo te dá um era aquilo que você precisava, né? Era aquilo que você precisava naquele dia, naquela hora, sabe? Exato. Então, esquece faculdade, esquece tudo, não é aquela frase, aquele Instagram. Mas hoje em dia, cara, ser blogueiro é muito melhor que ser atleta, cara. Ganha muito mais, velho. Então, fica a dica para quem está pensando em ser atleta, seja blogueiro, digital influencer, é muito melhor. Igor Amorelli você vai ser muito mais bem sucedido. Igor Amorelli é o cara mais bonito do triatlo nacional? Isso é uma pergunta que... O Igor? É, né, cara? O Igor é sex symbol. Eu treinei com ele durante muito tempo, né, cara? E eu fiquei naquela linha tênue entre apaixonar por ele ou não. Mas aí não consegui, cara. Segurou a emoção. Segurei essa Você foi um profissional. Essa emoção. Fui bem profissional. O Igor é uma figura. O Igor vai ser o próximo digital influencer do triatlo. Porque ele já tá ficando mais velho. Então ele já tem que começar a ver outros caminhos. Ele já tá tendo não sei se você já reparou, mas ele tá fazendo umas postagens mais blogueiras, assim. Tá melhorando. Tá melhorando. Aí você adiciona ele no WhatsApp. Quem tem o Igor no WhatsApp sabe o que eu tô falando. Tá ele montado num cachorro. Agora é um cachorro. Antes era só o cachorro. Aí depois ele botou a cara dele como um cachorro inteiro. Mas o cachorro é estratégia, tá? Ah, é? O cachorro é estratégia, porque assim, você pode ver que o Igor, de vez em quando, ele sempre posta uma fotinha com o cachorro, assim. É porque aí ele recebe vários directs escritos assim, ó, que gracinha. Aí é o Tinder. Agora ele é um cara casado, né? Vai construir uma família. Então, agora ele deve parar com as fotos do cachorro, eu acredito. Meu velho, te agradecer, acho que a resenha dá para ficar. A gente ficou já quase 2 horas aqui, já, tirando o pico de luz. Passou rápido. Velho, brigadaço pelo tempo aí, pela resenha. Cara, portas abertas aqui, já que você esteve na pedra fundamental do Mundo Tri. Continue aí na segunda pedra aqui, talvez. Mas o que também... vocês precisarem, estou à disposição. Não, valeu, cara. E assim, muita essa história de fazer pelo esporte, devolver para o esporte, é muito do que a gente acredita, do que eu acredito, né? De valorizar o atleta profissional. Acho que não existe esporte, nenhuma modalidade sem atleta profissional. Então, é o que a gente tem tentado mostrar agora no Mundo Tri, com o jogo justo também, de premiar provas, enfim. Então, cara a gente vai... Se a gente perder os atletas profissionais, a gente não vai ter uma geração de vencedores. A gente vai ter atletas que fazem o esporte só. Mas nós não vamos ter alguém que você se espelhe e fala, putz, eu quero ser igual, sabe? Eu quero ser aquilo ali. E uma vantagem do nosso esporte é que o atleta amador consegue largar com o atleta profissional. Então, para muitos, eles estão largando com os ídolos dele. Então, eu acho que se isso acabar, eu não sei se o triatlon sobrevive muito, sabe? Óbvio que o Ironman é muito grande e tal, mas eu acho que os atletas amadores tinham que abraçar a causa e valorizar mais provas que valorizam os profissionais. Eu entendo que às vezes é um sonho de fazer o Ironman, mas o Ironman não vai acabar, cara, amanhã. Vai continuar isso por muito, muito tempo. Mas eu acho que a gente tinha que botar a mão na consciência e pensar onde eu quero que esse esporte vai. Então, incentivem as provas regionais que vão pagar profissional. Cara, tira foto com os atletas, marca eles, ajuda a alavancar as redes sociais deles. Os caras estão ali ralando pra caramba pelo objetivo deles. E eu acho que isso só vai somar e contribuir muito para o nosso esporte crescer cada vez mais. Dificilmente você vê um esporte grande sem atleta profissional. Então, eu acho que a gente queira isso para o triatlo. Então,
vamos incentivar as provas que valorizam os profissionais, que dão premiação, incentivem os patrocinadores dos atletas. Cara, se você tiver duas opções, que uma o cara patrocina, vai naquela, é um pouco mais caro, pô, mas o cara está investindo. Hoje as marcas de suplementos estão investindo nos atletas, então procura comprar daquela marca que patrocina alguém, que investe em alguém, que às vezes o dinheiro que você está dando para ela está retribuindo para o nosso esporte. Então acho que a importância disso a gente só vai ver lá na frente, cara. Às vezes você acha que é só um suplemento, é só um gel. Não, cara. Investe nas empresas que estão retornando para o triatlon. Hoje em dia está em alta cashback, né? Então é como se fosse um cashback, cara. Às vezes vai retribuir de outra forma. E as marcas também investam nos atletas, né? Que é para a gente, já que as provas não estão pagando, que elas investam nos atletas de alguma maneira. Fechado, meu velho. Tá dado o recado. Beleza, jovem? Obrigadão, muito obrigado jovem. pelo espaço e precisando de mais alguma coisa, estamos à disposição. Fechado. Valeu, galera. Mais um episódio do MTCast. Segue a gente, compartilha, ativa o sininho. Aprendi tudo com o Chicão hoje aqui. Aí, ó. Os nossos seguidores. Vamos engajar isso aqui, galera. Vamos engajar. Tem que gerar views, likes e dar retorno também, porque senão... Não paga o podcast. Não paga. Valeu, galera.